Por que usuários de Akuma no Mi não conseguem utilizar o seu Haki quando presos com Kairoseki? O Law pode ser obrigado a fazer parte do bando do Teach e ser o seu 10º capitão titânico? E como que o Luffy pode inibir o poder da fruta do Teach, ou o poder da Yami Yami no Mi com os seus Hakis? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei para responder as suas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram, ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixa sua pergunta para o próximo Sugeki que responde, que eu posso responder ela no próximo vídeo, ou quem sabe eu possa responder no próximo vídeo. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gojo perguntou: imagino se no final Luffy volta pro século perdido e encontra com o Joy Boy. Eu já respondi essa pergunta em outros vídeos, mas vou responder mais uma vez. Eu não vejo de nenhuma forma os Mugiwaras voltando no passado para ver o que aconteceu lá. A única forma disso acontecer é mediante um flashback, o Oda contando pra gente, mas enquanto a Robin lê o Ryo Poneglyph, que é os poneglyphs que contam a verdadeira história. Enquanto ela tá lendo, o Oda tá ilustrando pra gente o que aconteceu há 800 anos atrás. Mas fora isso, eu não vejo nenhuma possibilidade dos Mugiwaras viajarem para o passado, ou do Luffy reencontrar ou encontrar com o Joy Boy de 800 anos atrás, ou até com o Roger. Eu não vejo essa possibilidade. Se isso acontecer, a Robin perde a sua importância, que é a única mulher dentro do mundo de One Piece capaz de ler os poneglyphs e contar a verdadeira história. Paulo Oliveira perguntou: você não acha que um dos motivos da Yamato não ter entrado no bando é porque ela já leu o diário do Oden, e por ter informações das próximas ilhas, isso acabaria influenciando na trajetória do bando? Na verdade não, ela ficou em um ano porque queria realmente proteger o país. E outros pontos que colaboram com essa possibilidade, ou corroboram essa possibilidade, é que, primeiro, o Luffy é que direciona o navio, é ele que diz quando o navio deve zarpar e para onde. E segundo, ela saber quais são as próximas ilhas ou possíveis próximas ilhas que os Mugiwaras ainda vão, não significa presenciar ou viver tudo aquilo. A Yamato quer navegar pelos mares para ela sentir toda aquela emoção que o Oden sentiu quando ele navegou uma primeira vez. Isso não vai passar para ela só lendo o diário, ela tem que viver. Ela tem que vivenciar essas coisas para realmente satisfazer o seu desejo, não só lendo. E um terceiro ponto que colabora com isso é o fato de que, por mais que o bando do Roger e o bando dos Mugiwaras eles sigam essencialmente o mesmo caminho, eles variam bastante. Os piratas do Roger passaram por algumas ilhas que os Mugiwaras não passaram. Eu lembro de duas agora, que é Tequila Wolf e também uma ilha que cai em raios. Os Mugiwaras não passaram por essas duas ilhas, e também teve ilhas que os Mugiwaras passaram que os piratas do Roger não passaram, como por exemplo Punk Hazard, ou então agora Egghead. Os piratas do Roger não passaram por essas ilhas, não que a gente saiba, então por mais que pareça, a trajetória seja muito parecida, não é igual. Play perguntou sobre a possibilidade do Law entrar no bando do Teach ou ser obrigado a entrar no bando como 10º capitão titânico, para salvar os seus companheiros, não que ele realmente queira. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas também é algo que pode acontecer. Dentro do mundo de One Piece já foi dito, acho que, se eu não me engano, pelo próprio Law, que no novo mundo ou você luta contra os Yonkous ou você se alia a eles. No caso, o Law, Luffy e Kid preferiram lutar contra os Yonkous e acabaram realmente venceram Kaido e Big Mom. Só que nesse caso, e você também traçou o paralelo do Ace com o Law, nós tínhamos que o Ace rejeitou entrar no bando do Teach pelo seu pai e pelo seu irmão, e aqui o Law entraria no bando do Teach pela vida dos seus companheiros. E ele já provou, lá dentro do próprio arco de Wano, que ele faria de tudo pela vida dos seus companheiros, até entrar no bando do Teach se ele for obrigado. E por que o Teach iria querer o Law no seu bando? Primeiramente porque ele é forte. Ele pode ser considerado até mais forte que os seus principais membros. Ele tem uma Akuma no Mi apelona. O segundo ponto é porque ele não pode matar o Law, porque o Law é o único capaz de utilizar a cirurgia da juventude perene. E aí o Teach pode querer isso no final, ou em algum momento crucial. E o terceiro é porque o Teach tem informações, ou tem a cópia dos Road Poneglyphs que ele conseguiu em um ano.
Então tem essas possibilidades, o Law entraria no bando para salvar os seus companheiros e quem sabe no futuro não seria obrigado a lutar com o próprio Luffy. Isso aí seria mais um ponto para o vilão Teach para ser o inimigo final do Luffy na corrida pelo One Piece. Arara do CT perguntou: Sogeking, explica melhor e detalhadamente por que usuários de fruta não conseguem usar seus hakis estrondosos quando expostos ao Kairoseki. Cara, eu vejo essa interação da seguinte forma. O Kairoseki, ele age no corpo humano, deixando ele fraco. E se o usuário tá fraco, ele não consegue fazer absolutamente nada, porque o seu corpo no todo tá fraco. Por exemplo, se você fica doente, fica gripado, você fica sem disposição para fazer qualquer atividade física. Não importa qual seja, se é jogar bola, correr, fazer caminhada ou qualquer coisa do tipo, musculação, você vai ficar cansado ou você não tem disposição para fazer essas atividades. Da mesma forma, é o Kairoseki no corpo de usuários de Akuma no Mi. O corpo da pessoa fica fraco e ele não tem disposição ou força o suficiente para utilizar o seu haki. Porque o Kairoseki está trabalhando ou está afetando o corpo humano no todo. E o haki vem da força do espírito do usuário. Então, atrapalha nesse sentido e não diretamente inibindo os hakis. É porque o cara está muito fraco para usar esse poder. Mas dependendo da porcentagem de Kairoseki em um determinado material, o usuário consegue utilizar o haki ou seus hakis de todas as formas. Vitor Costa perguntou: Salve Sogeking! Agora que foi confirmado que um forte haki anula poderes de Akuma no Mi, será que um forte haki perfeitamente alinhado com Akuma no Mi pode impedir que o Barba Negra anule seus poderes mesmo os tocando? Como por exemplo, o Luffy no Gear Force, que combina perfeitamente haki e Akuma no Mi. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu tenho que entrar em diversos aspectos do haki para tentar achar uma resposta satisfatória para sua pergunta. O primeiro deles é o nível de haki dos envolvidos na batalha. Por exemplo, o Kaido, que tem um haki muito superior ao do Law, acaba não conseguindo ou acaba não sendo afetado pelos poderes mais básicos da Ope no Mi. Mas isso só acontece porque o haki de Kaido e Big Mom extrapola o haki do Law, ou o nível de haki do Law. Se não fosse isso, se fosse ali um nível muito parecido ou equiparado, funcionaria. Como funcionou com o do Flamengo, por exemplo. Então, se o Teach for lutar com alguém que tem um haki muito superior ao dele, e essa pessoa tenha Akuma no Mi, pode ser que o anular poder não vai funcionar. Mas não vai funcionar por quê? Porque esses caras têm uma pele, uma barreira de haki natural tão absurda, que pode ser que o Teach nem consiga tocar no corpo real da pessoa para anular os seus poderes. Então é basicamente assim que funciona nesse primeiro aspecto. O segundo seria, ou eu diria que seria o Ryo ou revestimento com Haki do Rei, que são dois poderes diferentes, e esse revestimento com Haki do Rei é considerado o Haki do Rei avançado, que muita gente considera. Mas só o Ryo, o seu uso avançado, que é fazer com que esse haki ou haki normal flua a uma curta distância do seu corpo, faz com que o Teach não consiga tocar no corpo real da pessoa para anular os seus poderes. Ou então, se você revestir com o haki do rei, você vai conseguir tocar no Teach ou acertar o Teach sem tocar no seu corpo real, ou também impedir que ele toque no seu corpo real. Eu vejo que existem essas possibilidades, mas eu não acho que aliar Haki e Akuma no Mi, como acontece com Luffy no Gear Force, onde ele torna a sua pele dura e emborrachada ao mesmo tempo, vai anular os poderes do Teach. Porque o Haki do Teach é equiparado ao Haki do Luffy. Ou a gente tende a imaginar assim. Se o Luffy tivesse um Haki nível Kaido ou Big Mom, e o Teach tivesse um Haki ali nível Law, não funcionaria. Ele não conseguiria anular os poderes do Luffy, porque existiria uma barreira de Haki no meio, que impediria o seu toque no corpo real da pessoa. Light Careca perguntou: eu comecei a reler o ano e passei pelo Reverie. Na primeira aparição do Imu-sama, ele tá com espada em uma foto da Shirahoshi. Ao lado tem um cartaz do Luffy e do Teach, ambos rasgados. O cartaz da Shirahoshi podemos assumir que seja porque ela é a Poseidon. O Luffy por ter a Hito no Mi modelo Nika, mas e o Teach? Porque acha que o Imu-sama rasgou o cartaz dele, e o Oda fez questão de mostrar o cartaz dele ao lado do Luffy e Shirahoshi. Cara, o Oda não dá ponto sem nó. Muito provavelmente tem alguma coisa aí
e eu posso imaginar o que é. A Akuma no Mi do Luffy se parece muito com a Akuma no Mi do Teach. Se vocês botarem um ao lado da outra, poderia ser facilmente confundida. E o segundo ponto é que o Luffy agora foi dito ter uma Akuma no Mi que é a Akuma no Mi de um deus, o deus do Sol. Se existe um deus do Sol, por que não existiria um deus da Lua? Sendo que as Akuma no Mi são muito parecidas, poderiam ser confundidas facilmente. Então, eu não duvido que, agora que a Akuma no Mi do Luffy não é mais a Gomu Gomu no Mi, e foi dito ser uma Hito Hito no Mi de um ser mítico, eu não duvido nada que a Akuma no Mi do Teach, que é a Yami Yami no Mi, deixe de ser chamada por esse nome para ter um nome verdadeiro, que é de uma Hito Hito no Mi, modelo Deus da Lua ou alguma coisa do tipo. Eu não duvido que isso possa acontecer porque o Oda não dá ponto sem nó. E essa questão do Imu-sama colocar os cartazes deles lado a lado, cortados, isso me faz crer que pode ser essa possibilidade do Teach ter uma Akuma no Mi muito parecida com a do Luffy, só que com um deus da lua. Timão perguntou: você acha que o Luffy terá novas formas ou o Gear 5 é o seu auge? O próprio Luffy já respondeu, ele disse que esse é o Gear 5, o seu despertar, e o seu ponto mais alto, ou seja, o seu auge. Eu não acredito que o Luffy vai ter uma nova transformação depois do Gear 5, porque é o despertar, o estágio final da sua Akuma no Mi. Mas acredito que porque o Luffy ele é muito criativo, ele já mostrou isso ao longo da obra, criando vários golpes e outras transformações, com uma Akuma no Mi até então quase que fraca ou inútil, que era a Gomu Gomu no Mi no passado, eu acredito que agora no despertar no Gear 5, ele pode criar variações dessa transformação, utilizando Haki, utilizando outros poderes, utilizando alguma coisa que ele vai aprender ao longo da jornada. Eu não duvido nada que isso possa acontecer, mas vai continuar sendo o Gear 5, só que com variações, que nem acontece com o Gear Force. Nós temos o Gear Force Baldaman, Snakeman e Tankman. Então pode ser que o Gear 5 vai ter outras variações também, e aí o Oda pode trabalhar com novas capacidades ou novos usos para o Gear 5. Menodes perguntou: é possível que o vilão final não seja o Barba Negra nem o Imu-sama, e sim o Hawks Dishback? Cara, tem que ser o Barba Negra. Ele já vem sendo trabalhado pelo Oda desde o início da obra como alguém que rivaliza ou que é o extremo oposto ao Luffy, então ele tem que ser até o final. Até porque ele vem fazendo coisas que vem atrapalhando a jornada dos Mugiwaras ou até tirando pessoas importantes do próprio Luffy, o que faz acender aquela rivalidade e ódio do Luffy pelo Teach, por exemplo. Então eu não vejo que seja outro inimigo que seja seu inimigo final na corrida pelo One Piece, pelo menos. Eu não acredito, ou eu acredito que o Teach vai ser o vilão final na corrida pelo One Piece e o Imu-sama pode ser o vilão final da obra inteira. Eu não acredito que o Hawks Dishback vai voltar. Por quê? Porque a sua era já passou. E o Oda trabalha muito com a determinação herdada. O Luffy herdou a determinação do Roger, a gente pode dizer assim, e o Barba Negra pode ter dado a determinação do Shebeck. Então eu não acredito que ele vá voltar de alguma forma, porque a sua época já passou. Ele morreu de alguma forma misteriosa que a gente ainda não sabe qual é, mas a sua determinação foi herdada pelo Barba Negra. Então eu acredito que esse vai ser o vilão final do Luffy, pelo menos na corrida pelo One Piece, até o Luffy se tornar o Rei dos Piratas. Se o Imu-sama ainda estiver de pé depois disso, então ele vai ser o inimigo final ou o vilão final da obra. Leonardo Lemos perguntou: Sug, se o Luffy era permanentemente de borracha antes mesmo do despertar, por que o Sengoku não é permanentemente de ouro, uma vez que os dois usam Hito Hito no Mis míticas? Cara, eu posso te responder simplesmente que é porque o Oda quis assim. Não tem muito o que discutir em relação a isso. É a mesma coisa da gente perguntar o porquê o Mr. One só consegue transformar ali suas mãos e suas pernas em lâminas ou em diversos tipos de lâminas, mas a Baby 5 consegue metamorfosear todo o seu corpo em diversos tipos de armas que ela pode utilizar. E se essas armas forem destruídas, ela não toma dano. Ela só vai reconstruir o seu corpo e voltar para sua forma normal. Ou então por que o Mr. Tree ele só consegue criar cera das suas mãos e ele não se transforma em cera, ou ele não expele cera de outras partes do corpo, ou só foi mostrado expelindo das suas mãos e não de outras partes do corpo? É uma coisa que a gente não pode se questionar muito. Da mesma forma, a gente pode aplicar o Luffy. Por que ele só entra na sua forma completa de Zoan quando desperta?
que aí ele se transforma em Nika, porque normalmente as Zoans, elas dão para o seu usuário a forma completa da Akuma no Mi de forma normal, e no despertar é que eles ganham uma nova transformação. O Luffy não foi mostrado tendo a sua forma normal, uma forma híbrida e uma forma completa. E ele só entra na forma completa, que a gente pode considerar assim, no despertar. Então é como se ele estivesse na forma híbrida a maior parte do tempo, ou alguma coisa do tipo. Mas o Sengoku, até o que ele mostrou aparentemente no momento, ele só conseguiu ou só mostrou a sua forma híbrida, que alia ali as suas características humanas com as características de uma estátua de Buda de ouro. Mas eu acho, na minha concepção, ele ainda não mostrou uma forma completa de um Buda gigantesco. Eu até imagino, sei lá, uma estátua parecida com a do Netero, lá de Hunter x Hunter. Porque quando o cara se transforma completamente no animal, ele não tem características da pessoa normal. Por exemplo, o Kaido dragão não tem nenhuma característica do Kaido humano. Ou o Marco Fênix não tem nenhuma característica do Marco humano. Ele só tem essas características quando eles estão na sua forma híbrida. Então eu acredito que até o Sengoku só mostrou a sua forma híbrida, e nem a forma completa. Mas respondendo a sua pergunta, cada Akuma no Mi tem a sua particularidade ou peculiaridade. A gente não pode questionar coisas que o Oda cria porque ele quis, simplesmente assim. Murilo Teixeira perguntou: mano, como a Marinha não desconfiou da Stussy? Tipo, ela tem a aparência de um dos piratas Rocks e provavelmente tinha um cartaz de procurada. Esse aqui é um detalhe bem importante. Muito provavelmente ninguém desconfiou disso porque, primeiro, ela é alguém da confiança do Vegapunk e ela entrou para CP0, pode ter sido por indicação dele. E aí ninguém desconfiaria porque não imaginariam que o Vegapunk iria trair o governo mundial lendo os poneglyphs ou procurando sobre a energia do século antigo. E aí ela entrou, ninguém desconfiou e agora ela traiu ele. Mas o segundo ponto e mais importante é que a própria Miss Bucking ou a Stussy, ela foi mostrada em Wano quando a Higurashi se transforma no Shiki e depois se transforma nela. E a aparência dela lá, jovem, não é igualzinha à Stussy que a gente vê hoje em dia, não. Até o penteado é diferente. O penteado da Miss Bucking, que apareceu no rosto da Higurashi, tinha um cabelo liso, um rosto mais fino. A Stussy tem um rosto um pouco diferente, com cabelos cortados, encaracolados. E não é muito parecido, não. Elas podem ser cópias uma da outra, mas elas diferem em determinadas coisas que não dá pra determinar. Essa aqui é uma cópia da Miss Bucking lá de 40 anos atrás, de 20 anos atrás. Não tem como, porque elas não são exatamente iguais, por mais que ela seja uma cópia da anterior. Então pode ser por esses dois motivos, ou um desses dois motivos, tanto faz, mas eu acredito que é por isso que não desconfiaram. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo sua pergunta para o próximo Sogeking Responde, deixa lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram, que eu vou estar vendo e posso responder a sua pergunta. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!